Então vamos à aula. Só repassando aqui a semana passada, a gente fez aqui a nossa... esses quadradinhos brancos, né? Desenhando esses mapinhas. Desenhando esse mapa, né? Deixando esses quadradinhos brancos de uma forma randômica. Então nessa aula que a gente tem para fazer é adicionar a bomba como desafio da semana passada, né? Adicionar a bomba em uma posição fixa, né? Para ele não estourar no meio dos quadrados, para não ter problema de acertar o fogo na gente mesmo, a gente estando escondido. E outra coisa que eu vou fazer nessa aula é o nível das bombas, né? Eu vou aplicar nível para não explodir só um quadradinho aqui, né? Que é citar no nível 0, que você explode um quadradinho, e no nível 1, que vai iniciar no nível 1, ele vai explodir mais 4 explosões em volta da própria bomba. Beleza? Primeiramente eu vou fazer essa parte da bomba, né? Como é que funciona? Como eu expliquei na aula passada, eu preciso que ela seja em uma posição fixa. Se eu só chegar aqui e apertar pause, se eu colocar na bomba aqui, ó, tá vendo que aqui ela está numa posição quebrada? Se eu colocasse aqui em um, tipo no 1, sei lá, 1 não, né? Tava aqui 0, né? Se eu colocasse aqui 0 e 0, tá vendo que ela ficaria numa posição fixa ali? Se eu colocasse 1, ela ficaria no quadradinho de cima. Como aqui estava 1.7, estava aqui, né? Ela ficaria aqui no 2. Aí ela renderia para o 2. Aí ela explodiria nessa forma aqui. E é assim que eu quero. Que ela sempre fica nas posições fixas, não quebrada. E para isso, a gente tem aqui nosso script. Ataque personagem, que é onde coloca a bomba, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu só fechar isso aqui. Aumentar por 200%, para vocês poderem ver. Aqui, ó, é onde a gente... aonde a gente instancia a nossa bomba, né? Aqui a gente tem a nossa posição, que a gente está fazendo aquele cálculo lá só para ela ficar no pé do nosso carinha. Esse cálculo aqui vai ser necessário ainda, né? Para ela ficar certinha. Eu acho que não é necessário mais, mas eu vou testar aqui. Então, ó, aqui nós temos a nossa posição, certo? Aqui é o do x e do y. Aqui a gente depois colocou ponto 1 e ponto 2 para ele ficar certinho. Mas acho que a gente já pode tirar isso aqui quando a gente arrumar isso. Vamos testar. Então, esse valor aqui que ele está vindo quebrado. Sempre quando a gente coloca a bomba, ele vem com aqueles ponto alguma coisa e acaba vindo quebrado. E isso eu preciso mudar. Eu acho que eu vou precisar mudar esse carinha aqui mesmo. Deixa eu tirar primeiro para a gente testar. Deixa eu ver se muda muito. Acho que não, porque ele ficava no meio. Só que agora ele vai ficar no meio de qualquer forma, dependendo da posição que ele vai adicionar a bomba. Então aqui a gente tem que fazer. Eu vou colocar um print aqui antes, só para vocês verem o resultado. Eu vou colocar esse resultado do x. Vou colocar mais. Só queria adicionar mais um valor do lado. E esse valor do x, nesse primeiro aqui, né? Esse primeiro aqui eu vou transformar ele para vocês verem. Antes, deixa eu colocar lá para vocês verem. Né? Então aqui, se eu coloco a nossa bomba, tá vendo que ela está vindo com 0.8? É 0.8, 0.8. Quando vem em um valor acima do 5, do 5 para cima, na verdade, ele tem que ser 1. E se for 4, ele fica 0. Então ele tem que ter essa posição, essa forma de modificar esses valores, porque senão ele vai ficar no meio dos quadrados. Então o que a gente vai fazer? Eu vou tentar transformar esse primeiro aqui. A gente tem uma função no Unity. Eu não sei se eu acho que é no Unity, eu acho que é da API, deixa eu ver. Ah não, isso aqui é do Unity. Esse só math, assim, essa palavra significa matemática. Esse F eu não tenho certeza do que significa, mas eu acho que é de função, tipo função da matemática. E aqui tem várias coisas que a gente pode utilizar. ABS, que é número absoluto, esse equals aqui eu não lembro o que é.
E aqui eu acho que é pro... Sempre pega o maior e tem o floor aqui que é o menor. E aqui a gente tem um que a gente vai utilizar nesse, que é round. Que é esse round? Esse round, ele é o arredondamento dele, né? Ele... Eu vou passar aqui, né? Você passa um valor dentro dele, ele retorna o arredondado dele transformado em inteiro. Ele retorna em float, mas retorna como se fosse inteiro. O arredondamento dele número sem quebrado, né? Tem o round to int também, acho que é round aqui to int, que ele já transforma o número arredondado e ele já coloca em inteiro. Retorna o número exatamente em inteiro. Aqui a gente precisa de um float nessa posição aqui, então eu vou retornar um float mesmo. Eu só vou testar aqui para vocês verem, né? Apertei play. Se eu colocar aqui a bomba, deixa eu colocar em qualquer lugar aqui, tá vendo aqui ai caramba, não dá pra ver. Aqui tá vendo? Deu 3 e deu 3.1, que esse aqui é sem um arredondamento, que aqui deu 3.1, né? Então aqui deu o valor inteiro que foi 3, né? E 3.1 que foi esse quebrado aqui. Se fosse 3.5, ele daria no 4 já. Deixa eu só fazer para vocês verem. Opa, deixa eu dar play. Vou colocar a bomba aqui, ele colocou no 0, né? Que é 0, 0, que eu não mexi. Aqui também ele estava 0, 0. Ou 1. Pior que eu estava acertando, eu vou colocar no meio, fica mais fácil. Ó, aqui ele ia colocar no... O X no 0, na verdade, né? Deixa eu colocar aqui em cima para ficar melhor. Ó, aqui ele colocou no 4 e era para ser 4.0.9. Aqui 4.0 alguma coisa. Ó, se eu colocar quase... Mas tem alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um clear aqui. Se eu colocar nessa bomba, aqui era para colocar menos 4, porque ele estava menos 5.9, tá vendo? Se eu colocasse um pouquinho mais para cá, estava 4.1. Um pouquinho mais, ele coloca 4.9. Então ele passou do 4.5, ele já adiciona mais o número, tá vendo? Ele colocou no 5. Isso também aqui nos bloquinhos. Se eu vim aqui colocar no meio, ele colocou no 10. Ué, aquele dando sem positivo? 10.7. Tá vendo? Ele colocou aqui 10.7, ele colocou no 11. E mais um pouquinho. 10.9, tá vendo? 10.3 ainda não passou do 5, do ponto 5, né? Aí ficou mais um pouquinho, ele passou pro 7, tá vendo? 11.7 aqui embaixo. Aí ele passa pro 12. Então sempre quando a segunda casa passar do 5, ele coloca no outro número, senão ele coloca no número anterior. Certo? Então é esse aqui round aqui que faz esse esquemão. Eu vou aplicar esse round aqui embaixo, né? Nesses duas casas. E a gente vê se está funcionando. Deixa eu tirar esse print aqui. Vou tirar o print também do nosso mapa. Opa, cadê? Para ele não ficar com o valor lá, né? A gente não está precisando. Aqui esse print. Agora aperto o play. Vamos ver, eu estou aqui nos quadrados. Coloco aqui. Se eu colocar na metade, tá vendo que se eu colocar na metade é porque ele está mais para a esquerda do que para a direita. Então eu tenho que ir mais para a direita. Aí ele coloca desse lado de cá. Certo? Aqui do lado de cima. Então, aqui parece, eu não sei. Acho que tá certo. Mas tá vendo que eu saio correndo e colocando, ele coloca sempre nos quadradinhos. Nada de colocar um cavalar em cima do outro. Em cima ainda assim, né? Porque ele tá colocando, se você colocar dois, se
você vê na hierarquia, ele está colocando várias bombas. Isso a gente vai arrumar depois também. Mas aqui ele não coloca tipo encavalado, uma seguida da outra, né? Ele coloca só nos quadrados certinho. Uma coisa que eu vi aqui que tá zoado, aqui em cima, olhando aqui em cima fica mais fácil ver, é que a bomba, tá vendo? Deixa eu apertar a pausa pra vocês verem. A explosão tá até certa, a explosão tá certa, só que a bomba, ela tá... Tá vendo que ela tá do canto aqui, ela não tá no meio certinho, né? Se eu vou 0,0, nosso sprite tá zoado. Ah, nosso sprite estava quebrado. Agora sim acho que ela vai ficar certo. Deixa eu aqui mexer no nosso projeto. Sempre quando a gente mexe num prefab, a gente tem que mexer no verdadeiro dele, né? Então aqui nosso prefab, a gente modifica aqui 0,0. E aqui, agora sim ele está colocando bem no centro aqui mesmo. Certo? Então essa era a parte de arrumar da bomba, né? A gente arrumou já a posição para ela sempre colocar no número arredondado, para não ter problema de explodir no meio do bloco e não saber para onde que vai o fogo, né? Agora, a partir de agora, a gente vai fazer a parte de colocar o nível da bomba, né? Ele só tem uma explosão, só que não dá para explodir os bloquinhos assim, né? Se a gente chegar aqui no canto, aqui, depois que ficar travando, colocar aqui e vir para esconder, ele vai explodir só no lugar onde está o buraco, né? Eu preciso que ele exploda também o quadradinho do lado, certo? Mas nessa aula a gente vai fazer só os níveis da bomba e futuramente a gente vai fazer os esquemas de impedir nas colunas e só explodir os bloquinhos brancos. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer? A gente mexeu aqui no ataque do personagem, onde coloca a bomba, e a explosão da bomba ela é determinada pela bomba, né? Vamos ver aqui a bomba. Aqui, tá vendo aqui o ataque da bomba? Que quando ela explode, ela tem que saber a quantidade de explosões ao redor que ela vai fazer também. Então a gente clica duas vezes aqui no script da bomba, no ataque da bomba, né? E ele vai aqui abrir pra gente. Deixa eu fechar o do mapa. E esse do personagem aqui, acho que não vou mexer mais ele não. Que é só o vetor, a gente arredondou o valor, passou o valor arredondado já. Então a gente não precisa mexer mais nesse carinha aqui. A gente só está instanciando a bomba nesse cara aqui. Aí aqui é o script da bomba. Deixa eu só aumentar aqui para vocês. Aqui é o script da bomba, então aqui que a gente determina a explosão da bomba, né? Instancia aqui a explosão e depois a gente destrói o objeto da bomba e deixa só a explosão rodando. Então aqui, ó, eu vou criar uma função chamada adicionar bomba, certo? Eu vou criar aqui um void, copiar aqui e colar. Aqui vai ser a nossa função da bomba. Vou recortar esse cara aqui, colocar aqui embaixo, certo? Eu só coloquei aqui uma função e coloquei o procedimento que estava aqui dentro da nossa função. Deixa eu só voltar aqui para ver se está funcionando tudo direitinho. Tá play. Tá colocando a bomba. Tá instanciando a explosão e a explosão tá subindo. Então tá certinho. Beleza? Até aí tá tudo bem. Então aqui nós instanciamos a explosão e a gente adiciona a explosão. O que a gente tem que fazer é adicionar mais algumas explosões, né? E para isso eu vou criar uma função aqui, explosões com níveis. Não ficou mais ou menos, né? Explosões com níveis. Explosões com níveis não, né? Explosões por níveis, né? Por nível. Explosões por nível. Cada nível tem um determinado número de explosões, certo? Então aqui, ó, eu vou criar aqui a função, né? Void explosão por nível.
Eu deixei esse cara aqui, ó, instanciar aqui sozinho, porque esse aqui vai ser o do centro. O do centro não precisa determinar nenhum nível. Nível 0, ele adiciona essa explosão no centro. Então, por nível, vai ser em volta dele que ele vai adicionar as explosões, né? E para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada, atualmente eu vou colocar como public, né? A princípio. Inteiro, né? Que vai ser nível 1, 2, 3, 4, 5, sei lá. Nível bomba. Certo? Vai ser o nível da nossa bomba. Vou colocar aqui. Aqui a gente vai fazer um for, que é um instituto de repetição, que eu expliquei na aula passada, né? E aqui vai ser o i mesmo, né? E aqui vai ser o nível da bomba. Certo? Então quando ele... Aqui ele vai começar com nível 1, né? Depois eu coloco lá na bomba. Nível 1, então ele vai... no nível 1 ele vai colocar uma explosão em cada quadradinho, né? Então para isso a gente precisa fazer... Instanciar aqui, né? Ó, a gente vai instanciar... Depois eu vou arrumar bonitinho, né? Colocar em uma função ou até uma classe para fazer isso. Mas a gente tem que instanciar esses quatro carinhas aqui, certo? Só que esse position aqui vai ter que mudar. Eu tenho que colocar uma explosão para cima, uma para baixo, uma para direita e uma para esquerda. Então uma para cima, o y dela, ela vai ter que ficar mais 1, certo? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó, eu vou colocar aqui a bomba. Quando ela explodiu. Essa explosão aqui, ó, eu vou ter que fazer o seguinte. Explosão, eu vou duplicar ela aqui. 3, 4. Essa explosão, tá vendo que o y dela tá menos 4. Então eu vou ter que fazer um menos 5. A explosão 2 aqui, menos 3, que tem que ficar um antes e um depois, certo? Essa aqui vai ficar aqui no x 3 e a outra no x vai ficar 1. Ela vai ter que ficar dessa forma. Então a do meio, quando ela criar, que vai ser de referência, a do meio é 2 menos 4, aí a outra vai ser 1, que é da direita, né? Em vez do 2 vai ser 1, que vai para o menos 1, que é para a esquerda. E depois 3, que é 1 a mais do que o do meio. E aqui é a mesma coisa, só que na posição da vertical, que é menos 1, que ela está com menos 4. Então menos 1, que seria menos 3. E aqui mais 1, que seria o menos 5, né? Então ela vai ficar esse em volta. Só se pensar que aqui é o 0, se você pensar que aqui é o 0, aqui vai ser 1 e aqui menos 1, e aqui vai ser também 1 e aqui menos 1, certo? Eu vou explicar para vocês no código que fica mais simples explicar. Voltando aqui no código. Então aqui, ó, a gente vai pegar a mesma coisa que a gente fez lá na outra para colocar a posição da bomba. A gente vai criar um vector tree, certo? Ele vai se chamar posição cima, certo? A posição cima vai receber o que? Ela vai receber um new vector tree, que eu quero desenhar um novo, né? Só que o novo vai ter a posição x, a mesma posição x, né? Só que a posição y, eu quero que ela seja mais 1. Certo? Mais 1. Deixa eu já criar os 4 aqui, né? Então a posição aqui vai ser baixo. Posição baixo. O x dela, o y dela vai ser aqui menos 1, certo? Porque ele vai ficar na parte de baixo. E a posição direita, o y dela vai ficar normal. Só que o x aqui que vai ser mais 1. E a posição esquerda, o x dela vai ser menos 1. E aqui vai ser o valor normal. Certo? Aí aqui eu só pego e coloco no lugar dessa posição aqui. Aqui um vai ser na posição acima, outra posição baixo, outra posição direita e outra na posição esquerda.
certo? Vamos ver se está funcionando. A gente aperta o play aqui, coloca a nossa bomba e ela não explodiu. Por quê? Ah, primeiro, cadê nossa bomba? Porque nossa bomba, o nível dela tá 0, né? Então ela nem entrou nesse fora aqui, né? Porque ele tá falando assim, ó, o I começa com 0. Aqui a bomba estava 0 também. Então o I é menor que 0? O 0 é menor que 0? Não que são iguais, né? Então ele não caiu aqui nesse if. Agora se eu colocar aqui, ele explode de 1 para cada, certo? A gente está quase lá. E se eu chegar aqui e colocar nosso nível como 2? Sei lá, como 3? Eu precisaria criar aqui, ó, eu ia criar mais carinhas aqui, determinando que o nível 1 faz isso, aí nível 2 ele coloca 2 aqui, e o outro coloca 3. É assim que se faz? Não, e eu expliquei como que funciona a parte da repetição, né? Só para vocês entenderem, se eu colocar 3 aqui, e colocar aqui a bomba, ele vai rodar 3 vezes, colocar 3 bombas, só que as 3, ó... Opa, como é que eu ia apertar pause e apertei... Ó, ele colocou todas as bombas certinho, só que ele colocou uma em cima da outra, né? Porque eu coloquei aqui valores fixos. Tá vendo? Mais um é o valor fixo. O que a gente tem que fazer é colocar esse nível aqui de acordo com X. Eu vou colocar só nível 1 para a gente testar primeiro, né? Nível 1. Eu preciso que esse valor seja dinâmico. Eu colocar, tá vendo que ele criou as 4 bombas, só que eu preciso que esse valor seja dinâmico, certo? Então aqui em vez de esse 1, eu coloco o valor de I. Um valor de I. Opa, aqui não. Valor de I. Valor de I. Certo? Que aí ele pega, dependendo de quanto nível que tiver, se tiver 10 níveis, ele vai rodar 10 vezes e vai colocar valores de acordo com esse nível desse for aqui. Certo? Então se eu apertar aqui play e apertar a bomba, ele vai... Não explode. Opa, calma aí. Ele vai adicionar os valores, só que também não vai modificar a posição. Tá vendo? Todos estão na posição 0. Por quê? Se eu coloquei dentro do for e coloquei o valor de I, ele deveria ter funcionado, certo? Só que, você tem que entender como que funciona a estrutura do for aqui, né? O I, no começo, ele vale 0, certo? Aí está falando assim, ó, o 0 é menor que o nível da bomba, aí aqui a condição que o nível da bomba é 1, certo? Então o 0 é menor que 1. Aí ele vai cair essa função aqui de baixo, essa condição. Aí ele vai falar assim, ó, a posição y, ele pega o valor de i. Atualmente o valor de i está 0, então ele não vai adicionar nada, ele só vai colocar o valor normal, ele vai adicionar as 4 bombas, só que todas com 0, que o i está valendo 0 ainda. Como é que a gente resolve isso? Ó, se eu colocar aqui 2, só para vocês verem, se eu colocar aqui 2 e colocar a bomba, e apertar pause, ele vai adicionar mais 8 explosões, 4 delas serão na posição 0 e 4 delas serão na posição 1. Tá vendo? Que é essa aqui que a gente quer, na verdade, tá vendo? 1, menos 1 e 1 para a direita e aqui também no X, 1 para a esquerda. Por que está acontecendo isso? Porque ele está falando que está 2. Aí ele fala assim, ó, 0 é menor que 2? Sim, então executa tudo com o valor 0. Aí ele incrementa com esse mais e retorna aqui de novo. Ele fala assim, ó, agora eu tenho o valor 1. Aqui ele vai ficar com 1. O nível da bomba está como 2. 1 é menor que 2? Aí ele vai e fala assim, ainda não, então você roda de novo. Aí ele vai rodar aqui e vai colocar aqui o valor certo, que é 1. Aí ele vai incrementar tudo com 1 aqui desses is e vai formar aquele quadrado lá de bombas. Aquela cruz de bombas, na verdade, né? Então, ó, o que a gente tem que fazer é deixar esse cara como 1, que eu preciso que ele inicie como 1, e o nível da bomba aqui, só que eu preciso colocar o igual aqui. Porque se eu colocar o nível como 1... Cadê?
Se eu colocar o nível como 1, só mostrando para você pelo código, ele vai falar assim, ó, o número 1 é menor que o 1? Ele fala, não, só que é menor ou igual a 1, então sim, que ele é igual. Número aqui, essa condição aqui, esse operador, é menor ou igual. Então, o número 1 é menor ou igual a 1? Então, sim, porque ele pegou o igual. Então, ele é 1 igual a 1. Aí, ele vai executar aqui embaixo. E o valor do i, nesse caso, que a gente determinou aqui, começa como 1. Então, ele vai adicionar 1 aqui e vai funcionar, certo? Se eu colocasse o número 2, ele ia falar assim, 1 é menor que o nível da bomba, ele vai adicionar 1 para todo mundo, aí ele ia pôr 2 aqui e ia falar assim, o número 2 é menor ou igual ao nível da bomba, que é 2? Então ele sim, e continua aqui, ele vai executar de novo, colocando 2 aqui, certo? A princípio eu vou colocar como 1, vou testar com vocês aqui. Colocar a bomba, ó, viu? Ele explodiu sendo nível 1. Agora, e se eu colocar o nível 2 aqui? Não, se eu colocar o nível 5, o que vai acontecer? Ele vai colocar 5 explosões? Eu vou adicionar a bomba aqui. Vou pausar para vocês verem. Ele adicionou 1, 2, 3, 4, 5, certo? Que é a quantidade do meu nível. Esse 0 aqui é o padrão que cria normal. E cada nível aqui é cada bloquinho desse. Cada nível ele adiciona 1 para cada lado, tá vendo? 1 para esse lado. Aí 1 para esse, até formar 5 de cada lado. Então cada um tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então essa aqui que é a potência do nosso, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Quando a gente tiver nível suficiente, a gente adiciona a bomba e ele vai explodir, tá vendo? Certo? Ainda ele está atravessando os blocos, porque a gente não arrumou ainda, né? Mas ele já está funcionando. Depois ele destrói todo mundo. E aí o jogo também não fica pesado. Certo? Então só para vocês verem aqui o nível da bomba. Se eu colocar como 1, que vai ser o inicial, né? Ele começa aqui explodindo 1. Isso acontece porque ele vem aqui, já está como 1 e é igual, então ele adiciona todo mundo, certo? E se eu colocar aqui, posso colocar nível, é na bomba, né? Nível 3, se eu apertar play aqui e adicionar essa bomba, ele vai explodir 2 vezes, certo? Então essa aula era essas duas funções que a gente ia fazer. Uma é colocar a bomba sempre no nível, uma posição específica, né? Específica não, uma posição inteira, não quebrada, que a gente estava fazendo. E também adicionar os níveis da bomba. Como vocês podem ver, atualmente eu estou colocando o nível ainda através de public aqui, né? O que eu vou fazer futuramente, eu acho que nem vai ser na próxima aula, vai ser um pouco mais pra frente, a gente vai ter um script que vai ter só a questão das preferências, que são as condições do nosso personagem. Ele vai iniciar com a vida dele, que vai ser acho que 3 vidas, e vai iniciar também com a quantidade de bomba número 1, que é a quantidade de bombas que ele pode soltar, e também o nível da bomba, que começa com 1 também. Então ele vai começar com uma bomba e com o nível 1 da bomba. Então ele só vai poder pôr uma bomba por cada vez, né? Atualmente, se vocês perceberem, eu posso já iniciar colocando várias bombas. Isso eu não quero que ele coloque uma só e fica travado até ele explodir essa bomba, que eu posso colocar outra, certo? Não quando terminar a explosão, quando ele explodir a bomba. E uma coisa que eu vou deixar para vocês fazerem na semana que vem é essa parte de adicionar quantidade de bombas. Como aqui eu fiz a quantidade de níveis da bomba, vocês podem fazer baseado nisso também. Quando explodir, eu tenho um nível específico da bomba, e quando eu adicionar uma bomba, eu tiro desse item. Como se fosse um decremento, né? Eu ensinei para vocês a incrementar, que seria esse mais,
Então decrementar é só esse menos menos, que ele faz a mesma coisa, só que ele diminui o item. Então o que a gente tem que fazer quando adicionar uma bomba é ele decrementar de uma certa posição e a gente pode fazer como uma variável pública mesmo, e depois a gente vai fazer por esse script de incremento script de o que eu tinha falado? Estava até bonitinha a palavra, script de condições, que seria a vida, a quantidade de bombas e a quantidade de níveis e essas coisas, e o nível que está da fase, né? Então a gente pode decrementar futuramente de lá, mas temporariamente a gente pode decrementar de uma variável pública mesmo. Beleza? Então o desafio da semana que vem é a gente conseguir determinar a quantidade de bombas. A gente pode começar com uma só. Aí quando a gente for destruindo as coisas, né, eu vou pegando mais os itens da bomba e eu posso depois adicionar 2 bombas. Aí depois eu pego mais um e eu posso adicionar 3 bombas. Ou até 4, sei lá, de acordo com a quantidade de itens que eu pegar de bombas. Beleza? Então essa aula vai ficando por aqui e até a próxima aula. Inscrevam-se no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook e acessem o nosso site www.chef.rocks. Mais informações na descrição do vídeo. Muito obrigado e que a força esteja com vocês.